Estamos de volta para falar de um assunto muito importante, que é a saúde mental no trabalho, que é definida pela Organização Mundial de Saúde como um estado de bem-estar em que o indivíduo está ciente de suas próprias habilidades. Nada como estar bem realmente, fisicamente e mentalmente, para poder enfrentar as tensões normais do dia a dia, da vida, poder trabalhar de forma produtiva. Mas para falar sobre isso, eu recebo a psicóloga, doutora Lúcia Helena Eblin, para falar desse tema tão importante. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos. E olha, eu quero começar dizendo o seguinte, na verdade, nos dias de hoje, principalmente mais acelerados, muitas cobranças, as pessoas acabam desenvolvendo aí, em geral, num contexto geral da vida, a depressão, a ansiedade. Como tudo isso pode afetar na produtividade do trabalho? Na própria diminuição da produtividade no trabalho, no relacionamento interpessoal, na dificuldade de atenção e concentração, gerando não só dificuldades nos relacionamentos, mas até acidentes de trabalho, dependendo da função que a pessoa exerce no trabalho. Porque acaba tendo uma falta, a atenção fica um pouco baixa, podendo levar essas questões. A atenção fica muito baixa em função do excesso de tensão no ambiente de trabalho. Agora, doutora, são várias questões da vida que levam uma pessoa a ter a depressão, que a gente sabe disso, que às vezes vai carregando por muito tempo até se tornar uma depressão, No ambiente de trabalho, que tipo de situação que pode levar a isso também? O excesso na carga horária, assédio moral, o que pode acabar levando a esses prejuízos? Então, uma das coisas é a pessoa não estar preparada em termos de perfil psicológico exatamente para aquela função. Outra coisa é a inadequação de um treinamento. Falta um treinamento para a pessoa, para que ela possa realmente exercer a função a que ela está sendo cobrada, Uma outra questão é uma chefia excessivamente crítica, exagerada, que exerce justamente essa questão do assédio, de uma maneira mais violenta, no sentido moral mesmo, em relação às questões de cobrança do que a pessoa tem que exercer no dia a dia nas funções dela. Agora, as empresas podem tornar esses ambientes mais leves também e tem que ficar atento ao comportamento de cada funcionário. O que seria importante analisar no funcionário? De repente, um recuo, deixou de fazer alguma tarefa também, está mais deprimido? Qual a gente percebe até no olhar o desânimo, Então, por exemplo, as pessoas vinham ao trabalho mais alegres, mais motivadas, mais participativas. De uma hora para outra, elas ficam mais desanimadas, mais afastadas, mais entristecidas. O que está acontecendo? Se é um contexto do grupo, se alguém no grupo está provocando isso, se a pessoa pode estar passando por uma situação mais delicada na vida dela, Então também o grupo, o pessoal que trabalha com essa pessoa tem empatia, Perceber, colocar-se no lugar do outro também, para perceber o que pode estar acontecendo e no que ela pode ser ajudada. E não só no ambiente de trabalho, mas em todo o contexto, como saber diferenciar se a pessoa está, a própria pessoa, num estado deprimido porque ocorreu uma situação, porque é comum a gente ter aqueles dias mais tristes, mais desanimados, também acontece. Mas como saber diferenciar quando isso ultrapassa, quando aquilo está ficando mais sério mesmo? Quando está virando uma depressão, olha, basicamente a gente fala sempre as mesmas coisas, Porque é o que é mais fácil de detectar. Alteração de sono, para mais ou para menos. Alteração no apetite, para mais ou para menos. Irritabilidade, fadiga excessiva. Como já falamos, a dificuldade de atenção e concentração contínuas. O embotamento afetivo, eu não quero mais conversar com ninguém, ficar fechado, em si mesmado. Isso por um período de 3 a 4 semanas ou mais. Então é sempre bom observar o nosso comportamento mesmo e também das pessoas que estão à nossa volta, trabalhando ali, desenvolvendo seu trabalho no dia a dia. E as empresas, a importância das empresas também terem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, mas, como a senhora disse, às vezes a depressão pode acarretar outros
casos na empresa, um acidente de trabalho. E a CIPA, ela envolve várias questões também, não só acidente de trabalho, Não né? só acidente de trabalho, a própria questão da saúde mental, né? Pode ser abordado temas relacionados à saúde mental. Nós tivemos isso na CIPA o ano passado, né, aqui no Claretiano. Então foi feito junto aos professores e funcionários um convite, inclusive a mim, e nós debatemos a questão da depressão em setembro, suicídio amarelo, como é que a gente pode prever, que coisas a gente pode observar em questão aos filhos, familiares e mesmo também no ambiente de trabalho. Foi uma preocupação aqui e que todas as empresas podem desenvolver junto aos seus funcionários. E a senhora citou uma coisa importante que são as campanhas. Eu ia perguntar justamente isso, né? Como que a gente pode prevenir, mas as campanhas são extremamente importantes para as pessoas se atentarem a esses sintomas, né? É isso? Então, eu acho que as campanhas em torno do quais são os sintomas básicos e importantes, né? No Janeiro Branco se fala mais em prevenção da saúde mental. Então, acompanhar essas campanhas todas durante o ano, que cada mês tem um tema, né? Na saúde física e mental. Mas então, quais são os sintomas de ansiedade generalizada? Quais são os sintomas de depressão? O que a fadiga crônica pode provocar? O que o isolamento social ou um trabalho estressante, o estresse, né? Agora a gente está vendo em termos de notícias, né? Uma área profissional que está sendo extremamente afetada são os professores, né? Especialmente da rede pública, com tudo que está acontecendo, agora com a intolerância e esse ambiente mais tenso de agressividade nas escolas, né? Então nem sempre eles já não são valorizados nessa profissão, infelizmente. E agora estão tendo que lidar com essa demanda e nem sempre com a cooperação adequada dos pais, porque a educação vem de casa, o conhecimento a escola dá, mas também campanhas nas escolas, tudo isso, né? É uma classe trabalhadora que está atualmente extremamente sofrida. Tá certo, doutora. Eu quero agradecer então a sua participação mais uma vez, de esclarecer para a gente e alertar sobre esse tema tão importante que é a saúde mental e que às vezes acaba afetando aí, né? Primeiro a família, depois a produtividade no trabalho. Eu agradeço a participação. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Um ótimo fim de semana e também um bom feriado. Obrigada. E a seguir você vai ver a emoção de futuros profissionais que iniciaram no curso de medicina e participaram junto com familiares de uma cerimônia que marca o compromisso com a sociedade. E tem também as dicas da nossa agenda cultural.